Então, pessoal, nós paramos no bloco anterior, no inciso 17, que falava da vedação, e nós vimos que a vedação se estende também para provimentos e aposentadoria. Salvo, né, se eu podia acumular na atividade aquele cargo, exemplo, 2 cargos de professor, um professor mais técnico, 2 na área da saúde. Também pode acumular, por exemplo, se for cargo eletivo, né, exemplo do nosso governador Moisés, que se aposentou como coronel dos bombeiros e também agora é governador, pode acumular, ou cargo comissionado. Exemplo, alguém que se aposenta e ainda ocupa um cargo comissionado, aí pode, tá? São as 3 possibilidades do inciso 17. Agora vamos para o inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro das suas áreas de competência precedência sobre os demais setores. Então significa que a fazenda, ela tem uma precedência sobre os demais servidores. Por que isso? Porque a fazenda, ela vai fazer uma fiscalização também da administração. E aí ela pode, por exemplo, requerer para o secretário da saúde que apresente os relatórios de como ele está gastando o dinheiro. Tá? Então, há uma precedência dos servidores da fazenda sobre os demais servidores. Próximo. O inciso 19 e o inciso 20 são importantes para a nossa prova, principalmente o 19. E nós já vimos, né? Nós vimos o quê? Que existe a administração pública, que é o conjunto de quê? Qual o conceito da administração pública? Conjunto de órgãos, agentes e entidades. Beleza. Nós estudamos que existe a chamada administração direta e a administração indireta. A administração direta são os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Buscando uma melhor especialização, eles vão se desconcentrar e criar órgãos. Ok? Existe também a administração indireta, que é criada por descentralização. Então, eu descentralizo e crio entidades. Crio entidades. Tá? E essas entidades, elas são criadas ou autorizadas por uma lei específica. E essa lei específica, essa lei específica cria e essa lei específica autoriza. Agora chegou o momento de entender melhor isso. Tá? Por quê? Porque é esse o inciso que vai regulamentar. Vamos lá, vou fazer a leitura agora. Olha o que diz a Constituição no inciso 19. Somente por uma lei específica. O que vocês aprenderam comigo? Se é uma lei específica, eu posso tratar de alhos e bugalhos ou só de alhos? Só de alhos. Então, lei específica só trata de uma coisa. Então, uma lei que vai criar a entidade. Olha o que diz. Somente uma lei específica pode criar. Quem que a lei cria? Que ela está dizendo ali, ó. A lei cria a autarquia. A lei cria a autarquia. E aí, continua a redação e diz assim, ó, e autoriza a instituição. Então, a lei cria alguma coisa e a lei autoriza outras 3 coisas. A lei autoriza a empresa pública, a sociedade de economia mista, e aí a Constituição fala da fundação. E aí a redação continua e diz assim, ó, cabendo uma lei complementar, neste último caso, definir a área de atuação. Então, no caso da fundação, terá uma lei complementar que irá tratar da sua área de atuação. Agora, vamos entrar nas explicações. Para que um ente federativo crie uma entidade, precisa de lei. Então, vai passar onde? Na Assembleia, ou no Congresso, ou na Câmara de Vereadores, certo? Precisa de uma lei. Essa lei tem que ser uma lei específica, ou seja, só pode tratar disso. Quem que a lei cria? A lei cria as autarquias. Exemplo aqui do município, a lei criou o Simprevi.
que é a autarquia que cuida da previdência dos servidores municipais. Em âmbito do Estado de Santa Catarina, nós temos o IPREV, que é uma autarquia que cuida da previdência dos servidores estaduais. Tá? É o regime próprio dos servidores. Ok. A lei cria e a lei autoriza. Tem diferença entre criar e autorizar? Sim. Porque quando cria, o filho nasceu. Quando autoriza, eu preciso ainda fazer o registro. Aonde que eu registro as empresas? Uma empresa, onde é que eu registro? É quase. Onde é que eu registro uma empresa? Quem já abriu uma empresa aqui? Onde é que eu registro uma empresa? Na junta comercial. E se for, por exemplo, um consultório de dentista, de médico, onde é que eu registro? No registro civil de pessoas jurídicas. Tá? Então, se for área econômica, junta comercial. Se não for uma atividade econômica, aí é no cartório. Tá bom? Mas tem que ter um registro, não tem? Se eu criar a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, precisa registrar? Precisa registrar na junta comercial. Então, se criou o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, Celesc, Casan, Epag, Sinas, teve que ter registro? Sim. Então, criar é a mesma coisa que autorizar? Não. O governo da União, né, a União publicou hoje em Diário Oficial a criação da Universidade Federal Fronteira Sul. Nasceu no dia que publicou. Precisa fazer mais alguma coisa? Não, nasceu. Ok? Então, quando a lei cria. Quando a lei autoriza, precisa fazer outra coisa. E é essa charadinha que eles fazem. Eles pegam e dizem assim, ó, somente a lei específica autoriza a autarquia e cria a empresa pública. Tá certo ou tá errado? Tá errado, eu inverti. E é essa charadinha. Ok? Não me cai nessa charadinha. O que a Constituição não falou e deveria ter falado? Que existe duas espécies de fundações. Tá? Isso é teoria, está na doutrina, está nas jurisprudências. Existe a fundação pública de direito público, que exemplo seria a FUNAI, e a fundação pública de direito privado. Ok? São dois tipos de fundação, mas a Constituição só fala fundação. Fundação Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Noesc, Fundação no Chapecó. O que isso é isso? Isso é privado, não tem nada a ver com a administração pública. Ok? Fundações públicas seria aqui, exemplo, a FUNAI. Ó. Exemplo, a FUNAI. Tem que fazer concurso para ser da FUNAI? Sim. Tá? Fechou? Então, vamos para a redação. Vocês precisam saber a redação do inciso. Somente por lei específica cria autarquia e autoriza a empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Ok? Hã? Assim, é sociedade de economia mista. Empresa pública, sociedade de economia mista. Tá? Escrevam por extenso para vocês lembrarem. Empresa pública, sociedade de economia mista. Tem diferença? Tem, né? Nós vimos que empresa pública, o capital é 100% público. Sociedade de economia mista, o capital é misto, público-privado. Lembre lá, eu posso comprar ações na bolsa da Petrobras. Posso comprar ações da bolsa do Banco do Brasil. Então o capital é misto. Tá bom? É difícil essa parte? É difícil. Mas vocês precisam decorar o inciso nessa ideia de que a lei cria e a lei autoriza. E eles vão só trocar as palavrinhas. Tá bom? Então essa é a charadinha. E aí o inciso 20, ele complementa. Ele diz assim, ó. Depende de uma autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação delas em empresas privadas. A pessoa já tem um nó na cabeça, né? Porque primeiro ele faz referência ao inciso anterior. O que ele está dizendo ali, ó? Que para criar uma subsidiária, eu dependo de lei. Então, o que seria uma subsidiária? Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, a Petrobras. Ok? A Petrobras é uma entidade, certo? É uma sociedade de economia mista. Aí o que diz ali, ó? Depende de autorização legislativa a criação de uma subsidiária,
Quem prestou atenção nas denúncias da Lava Jato, viram que existiam umas empresinhas menores ligadas à Petrobras. Exemplo, a Transpetro. São empresas menores, são subsidiárias da principal, mas que estão ligadas à principal. Tem que fazer concurso para trabalhar aqui? Sim. Tá? As subsidiárias são empresinhas menores que apoiam a empresa maior. Então, para criar uma pequenininha, também depende de lei. É isso que está dizendo o inciso 20. Qual que é o mais forte? O inciso 19. O mais forte para a prova de vocês é o inciso 19. Se eu estivesse preparando vocês para o DEAP, seria o inciso 20. Tá? Mas para a prefeitura é o inciso 19. O que eu quero que vocês saibam? Somente a lei... Até vou colocar aqui, ó. Somente a lei específica cria a autarquia e autoriza a empresa pública, sociedade econômica mista e a sua fundação. Ok? É isso que vocês têm que memorizar. Ah, professor, com uma lida eu vou memorizar, mas nunca, né? Nunca. Agora, com a lida, relida, aí eu já consigo entender. Tá bom? E aí vai fazer uma questão de prova e vai ver que é tranquilo. Vamos? Eles invertem entre cria e autoriza. Eles só trocam aqui, ó. Se eu colocar, olha a leitura que eu vou fazer. Somente a lei específica autoriza a autarquia e cria a empresa pública. Tá certo ou tá errado? Entenderam? Pode. Por exemplo, somente a lei específica cria a autarquia e empresa. Não. Mais comum eles inverterem. Mais comum é só inverter as duas palavrinhas aqui. A frase certa é a sequência, ó. Somente a lei específica cria a autarquia e autoriza a empresa pública, sociedade de economia mista e sua fundação. É o que está na redação, ó. Certo? Lembre de mim lá tentando aprender a posicionar uma veia. Ok? Não vai ser, né, a primeira vez. Tá bom? Pense o seguinte, os candidatos concorrentes de vocês, essa hora, não estão estudando. E os que estão estudando, que compraram uma apostila no Banco do Brasil, essa apostila está em cima da mesa, ou já deve ter ido para o lixo, tá? Porque não deve ter entendido nada do que leu. Alguma coisa vocês estão ganhando muito mais do que eles, tá? É verdade, tá? E quem comprou videoaula, olha uma vez, 2 vezes, larga fora, larga de mão, tá bom? É mais difícil aguentar 3 horas assistindo videoaula. Bora, vamos lá. Firme no propósito. O inciso 11 não é um inciso forte para a prova de vocês. O inciso 11, pessoal, o inciso 21, ele regulamenta a questão da obrigação de fazer licitações. É obrigado a licitação para fazer compras, para contratar serviços, para vender bens. Então, toda vez que a prefeitura precisa comprar alguma coisa, o que ela tem que fazer? Licitação. E provavelmente algum de vocês aqui vai fazer parte da comissão. Tá? Compra direta, pode? Pode, depende do limite da licitação. Hoje, né, é 17 mil e pouco e 33 mil, aí pode, tá? Aí pode fazer uma chamada compra direta sem licitação. Basta ter 3 orçamentos. Beleza? Então vamos lá. Obras, serviços, compras, alienações, que é vendas, tá? Dependem de licitação. Vocês, como servidores, têm que saber que para o Estado comprar, vender ou comprar um serviço, tem que licitar. Onde é que dá as fraudes nas prefeituras? Existem 2 grandes fraudes nas prefeituras. Licitações e concurso. Concurso entre os parentes e licitação favorece os caixa 2. Ok? Brasil. Tá? A Constituição diz que para compra serviço tem que ter uma licitação. Nós já estudamos que para concurso tem que fazer um concurso. Né? E aí ocorrem as fraudes, tá bom? Mas daí vem a cadeia, depois pega, né? Mas a Constituição diz que para compras tem que ter uma licitação, que tem uma lei por trás, que é a lei de licitações. Fechou? Não vamos perder mais tempo com isso. Inciso 12, 21, 22 também não é um inciso forte para a vida de vocês. Ele diz assim, ó, a administração tributária da União, dos Estados e Federal dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreira, terão recursos prioritários para a realização das suas atividades de forma integrada.
Significa que as receitas estaduais, federais e municipais têm mais recursos para poder arrecadar mais. Tá? Essa é a ideia. Vamos lá. Parágrafo 1º. Esse eu quero um asterisco nele aí. Parágrafo 1º tem que ter o asterisco. Olha o que diz. A publicidade de atos, propagandas, obras, campanhas deverá ter um caráter educativo, informativo ou de orientação, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal das autoridades ou dos servidores. Prefeito de Chapecó pode colocar na plaquinha, né, um símbolo da campanha dele inaugurando uma obra? Não, ele não pode se favorecer das obras, dos serviços e fazer uma promoção pessoal dele. O que a gente tem visto hoje que é meio duvidoso? Pega um videozinho, ele pega o celular dele mesmo, vai lá na frente da obra e faz uma transmissão, uma live. Eu já entendo que aquilo ali já é uma transmissão de favorecimento pessoal. Por quê? Porque a Constituição diz que as propagandas têm que ter caráter educativo, informativo e de orientação. O que ele poderia? Né? Orientativo, por exemplo, ir na rota, dizer, para atravessar a rota tem que ter isso. Orientação, educação. Não pode ser promover. Quando ele faz aqui, eu consegui essa emenda parlamentar para fazer essa obra. Estou me favorecendo? Violou a Constituição. Ok? Então, aí o Ministério Público entra com uma ação da improbidade. Tá? Então, é muito comum hoje em dia isso. Então, agora vou fazer a questão de prova. Quero muita atenção de vocês. Olhem para a redação ali ou aqui. Eu vou fazer e vocês me digam se está certo ou está errado. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social, dela podendo contar nomes, símbolos, imagens que caracterizem a promoção pessoal das autoridades ou dos agentes. Certo ou errado? O que eu fiz? Tirei o não. Então eu quero um círculo nesse não bem forte. Tirou o não, está errada a questão. Porque está dizendo aí que eu posso fazer propaganda pessoal. Não pode. Tá? É vedada a promoção pessoal dos agentes. Tá? Então lembra o seguinte, professor André se elegeu governador e durante a campanha eu dava uma rosa para as mulheres e eu tinha no meu símbolo de campanha uma rosa. Aí toda vez que eu inauguro uma obrinha, eu boto a placa e eu boto a minha rosinha aqui. Estou me favorecendo? Ok? Isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso, porque tem que ter caráter educativo, informativo, de orientação. Tá? O que pode? Aquela placa do Estado. Já viram aquela placa do Estado padrão? Que tem aqui o símbolo do Estado, aqui diz a obra, o contrato de licitação, o valor da licitação e, por exemplo, se é um convênio, o número do convênio e mais nada. Aí pode, é uma placa padrão do Estado. Ok? Agora, se não for assim, tipo, botei um símbolozinho meu aqui, um símbolo do partido, aí a casa caiu. Aham. Pintava as administrações de uma cor diferente, mudava a bandeirinha de uma cor. Isso é improbidade. Não pode mudar. Não pode mudar a cor dos prédios públicos para, agora os prédios vão ser dessa cor porque a minha campanha foi dessa cor. Não pode. Tá? Então é improbidade. Outra coisa que aconteceu no Carnaval de Joaçaba, vocês lembram? Que uma das escolas de samba seria o enredo de um deputado vivo. Aí o Ministério Público entrou com uma ação, eles tiveram que mudar o enredo semanas antes do... Não pode, tá? Eu só posso homenagear uma pessoa morta com recursos públicos. Exemplo, nosso terminal aqui, que tem o nome de alguém morto, né? Agora, vivo, nem pensar. Estátua de alguém morto. Não de alguém vivo, ok? Beleza? Então, não posso, né, fazer publicidade. Próximo, vamos lá. Parágrafo 3º não é forte para a nossa prova, ele é forte para o dia a dia do cidadão. O cidadão pode reclamar que foi mal atendido lá no hospital regional? Reclamações. Servidor tem, qualquer cidadão, né, tem forma de participar da administração e pode fazer reclamações. Tá? Esse inciso aqui, só para você saber, esse parágrafo, ele garante a lei de acesso à informação para nós.
Vocês vão estudar com a Prof. Karen o artigo 5º, somado a esse que me dá o direito à lei de acesso à informação. Eu, professor André, posso ir lá na prefeitura agora e querer saber sobre as licitações? Sim. Ele tem que me dar? Sim, ele é obrigado. Eu posso querer saber sobre esse concurso? Quem foi aprovado? Posso querer ver o espelho do gabarito dessa pessoa? Sim. Tá? Por quê? Por causa da transparência. Tá bom? Então, tá ligado a isso aqui, ó. Usuários, ó, o acesso dos usuários a registros administrativos e informações dos atos de governo, tá? Além disso, ó, a disciplina de representação contra o exercício negligente ou abusivo. Né? Cheguei lá, a equipe de enfermagem está olhando o jogo da Chapecoense na final e esqueceu de atender alguém lá. Serviço negligente, ok? Gera uma ação contra o município, ok? Então, é permitido que qualquer pessoa represente, faça reclamações, tenha acesso a informações. Por exemplo, eu posso chegar lá no órgão e pedir o seguinte, eu quero ver a ficha ponto. Eu quero ver se esse cidadão aqui, ele trabalha aqui e em outro lugar ao mesmo tempo e se está tendo compatibilidade de horário. Ok? Sou cidadão, tenho esse direito. Qualquer um de nós tem esse direito. Então, fiquem ligados em relação a isso. Tá bom? Vamos lá. E vem o parágrafo 4º e complementa isso que eu estou ensinando. O parágrafo 4º ele diz assim, ó, os atos de improbidade. O que é improbo? Improbo, quiser anotar, é desonesto. Atos de desonestidade, então, atos de improbidade, importarão, ó, suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Alguém já viu isso na TV? Né? Fica com seus direitos políticos suspensos, perda da função, indisponível seus bens e tem que ressarcir o erário? Qualquer ato improbo, seja do prefeito, seja do servidor da comissão de licitação, seja o presidente da República. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que, né, utilize recursos públicos está sujeito a um ato de improbidade. Exemplo, o Estado passou dinheiro para a PAI. O presidente da PAI desviou o dinheiro. Improbidade? Sim, ele vai responder. Ok? Onde tem dinheiro público, pode surgir improbidades. Tá bom? Então, muito cuidado em relação a isso aqui. Civil, criminal e administrativo. São 3 penas. Nós vamos estudar isso no estatuto, tá? Por exemplo, as colegas aqui são da comissão da licitação. Elas fraudaram a licitação. Elas estão sujeitas ao quê? A 4 ações. Elas estão sujeitas a um PAD disciplinar, que vai mandar elas embora, vai dar uma demissão. Elas estão sujeitas a uma ação penal por crimes contra a administração. Elas estão sujeitas ainda a uma ação de improbidade, que é de caráter civil, por enriquecimento ilícito. Além disso, elas têm uma 4ª ação de ressarcimento ao erário. Tá? Então, não vão se dar bem na vida. Né? Vão ficar aí pagando advogado tipo o bicho. São 4 ações diferentes, né? Pagando 4 advogados diferentes. Tá bom? Então, é complicado. Certo, pessoal? Esse parágrafo aqui, acho que para o concurso de vocês não é tão forte, tá? Então é só essa leitura. Vamos para adiante. Deixa eu ver. Parágrafo 5º, ele complementa o parágrafo anterior. Ele é muito importante. Ele diz assim, ó, a lei estabelecerá os prazos para prescrições dos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário. Então, as colegas aqui causaram prejuízo ao erário, fraudando a licitação? Sim. Quanto tempo a prefeitura tem para processar elas? Nós vamos estudar isso no estatuto. Tem 5 anos. Então, há uma prescrição. Após 5 anos, posso processar elas? Não. Agora, olha o que diz a Constituição. Tá com risco embaixo ali, ó. Ressalvados as respectivas ações de ressarcimento. Faz 8 anos que elas fraudaram a licitação. Elas têm que devolver o dinheiro? Sim. A ação de ressarcimento é imprescritível. Quiser anotar aí. Tem que ressarcir o erário. Tá? Por quê? Vamos pensar um exemplo. Vamos pensar um exemplo prático. Daqui a um pouco nós vamos entrar em responsabilidade, já vai ser interessante. Olha só.
Veículo da Guarda Municipal. Tá? Vou botar aqui, ó. Veículo da Guarda Municipal. Tá vindo, passou o sinal vermelho, causou um dano aqui, uma família inteira. Passou aí um sinal vermelho em alta velocidade. Causou um dano a uma família. Contra quem essa família vai entrar com ação? Vai entrar a vítima versus quem? Versus o município. Essa ação vai durar quantos anos? Anos, né? Provavelmente entre 8 e 10 anos. Vamos pensar que durou 8 anos. Aos 8 anos, a vítima, né, teve óbito aqui, 300 mil reais. Que é pouco, né? 300 mil reais. Ok? Quem que vai pagar essa conta? É o município sozinho? O que vai caber? Uma ação de regresso. É o que nós vamos ver no parágrafo 6º, que é o próximo. Cabe uma ação regressiva contra o agente, só que esse agente aqui, ó, tem que ter agido com dolo, com intenção ou com culpa. Exemplo, imprudência. Foi imprudente. Ok? O agentezinho que está aqui dentro da viatura vai responder? Vai. Quem que vai pagar os 300 mil reais? O agente depois. A prefeitura indeniza a vítima e ingressa com uma ação de regresso contra o servidor. Ah, mas já passou 8 anos, eu tenho que ressarcir? É imprescritível. Como é que ele vai pagar 300 mil reais se ele ganha 3 mil por mês? Ele vai pagar até 10% do salário dele todo mês, descontado até a vida dele acabar e os herdeiros, né, aqueles que continuarem recebendo. Ok? Não, daí acabou, né? Não, daí aí só o município, É o que nós vamos ver agora, tá? Vamos lá. O próximo parágrafo é o parágrafo mais importante de tudo que a gente viu aqui, desses parágrafos. Esse parágrafo, escrevam, ele trata da responsabilidade do ente, tá? O parágrafo 6º, ele trata da responsabilidade. Responsabilidade civil do Estado. Como que se dá a responsabilidade civil do Estado? Eu não vou entrar em toda a teoria aqui, tá? Porque não é o caso, mas nós precisamos saber esse parágrafo aqui. Olha o que ele está dizendo. Vou fazer a leitura, depois eu explico. Ele diz assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público, são essas aqui. As pessoas jurídicas de direito público. E as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos responderão, olha o que diz, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa. O que significa isso? Que pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, eles respondem de forma objetiva pelo dano causado. Então, a responsabilidade, ela é objetiva. Se é objetiva, basta eu provar 3 coisas: a conduta, o nexo e o dano. Exemplo, conduta, passou o sinal vermelho. Nexo, entre a batida e a morte. Dano, a morte. Ok? Isso é responsabilidade. Eu, vítima, preciso provar que ele passou o sinal vermelho, que ele estava em culpa? Não. Toda vez que é contra o Estado, eu não preciso provar dolo ou culpa. A vítima não precisa provar dolo ou culpa. É uma responsabilidade forte, é objetiva. Exemplo, no hospital a enfermeira trocou os medicamentos e aplicou o medicamento errado, a pessoa veio a óbito.
Responsabilidade é eu vítima, eu preciso provar que ela errou o medicamento, que ela estava cansada. Não, eu só preciso dizer para o juiz. Ela pegou esse medicamento, trocou, aplicou na criança, a criança morreu. Só. Isso para advogado é ótimo. Agora, se fosse duas pessoas comuns, vamos pensar o seguinte, as duas colegas saem daqui e batem o carro na esquina. Brincadeira, não? O que vai acontecer? Cada uma pega um advogado. Cada advogado conta uma história. Certo? E aí, as duas, uma vai ter que provar quem passou no sinal vermelho. Tá? Tem que provar a culpa. O dolo ou a culpa. Já no Estado, não é assim. Pessoal, houve uma vítima do Estado, conduta, nexo e dano. Só. O advogado vai relatar o fato. O guarda municipal passou o sinal vermelho, bateu no carro, a pessoa veio a óbito. Só. E o juiz vai condenar. Tá bom? Por quê? A responsabilidade do Estado, ela é objetiva, ela é forte. E se aplica a Tiquim, a Caiuá, as concessionárias? Sim. A pessoa desceu do ônibus, o ônibus passou em cima do pé. Essa pessoa veio a óbito. Precisa provar que o motorista é um péssimo motorista? Não, a pessoa veio a óbito porque desceu do ônibus, o motorista passou em cima do pé. Responsabilidade objetiva, vai ter que indenizar. E quem que indeniza? A concessionária. Se a concessionária não indenizar, quem é o titular do serviço de transporte? O município responde subsidiariamente. Ok? Se a concessionária não pagar, o município tem que pagar. Vocês viram que aconteceu isso aqui, né? Eu estou contando a história real. Tá bom? Olha só. Então, pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, prestadoras, responderão pelos danos dos seus agentes. Ok? Vocês serão agentes. Só que vocês têm que agir na qualidade de agentes. Quer ver? Policial militar, fardado, com a arma da corporação, chegou em casa e matou a esposa. O Estado responde? Sim ou não? Agiu como servidor? Ele agiu como marido e um brutal ainda, né? Ou, por exemplo, o policial militar chegou em casa... Não é por causa da farda oral. Quer ver que eu vou melhorar? O policial militar chegou em casa, brigou com o vizinho e matou o vizinho. O Estado tem responsabilidade? Agora o policial está paisano e viu um assalto e ele interviu, atirou com uma .40, a bala atravessa a pessoa e a mata uma pessoa inocente. O Estado tem responsabilidade? Porque ele agiu como agente. Não é porque está de paisano, que está de folga, que ele agiu como... Tem que ver se a pessoa agiu na qualidade de agente público ou não. Ficaria mais preocupante, por exemplo, a questão da saúde. Olha a polêmica que seria, por exemplo, a pessoa é enfermeira ou médica da prefeitura. Lá dentro do hospital, qualquer coisa que acontecer é responsabilidade do município. Agora ela está paisana, está de folga, e uma pessoa, né, dá uma coisa ali na rua. Ela não está agindo como agente lá do município, tá? Não tem como responsabilizar. Tá? Ela está no exercício legal da medicina, daí, né? Está exercendo a medicina. Então não é o caso. Agora o policial tem o problema da arma da corporação, né? O policial ele é policial 24 horas, tá bom? Então fechou que tem que agir na qualidade de agente para que o Estado responda, tá bom? E toda vez que causar um dano, o Estado, entra com uma ação de regresso contra o agente. Só que não, o agente não responde sempre. Tem vezes que o agente agiu de forma correta. E aí não vai responder. Ok? Aí ele se exime da responsabilidade. Toda vez o agente vai agir com dolo ou com culpa? Não. Vamos pensar que o veículo da guarda municipal passou o sinal verde. Tá? E houve aqui, por exemplo, a vítima não prestou atenção no sinal aqui e tal. Então não vai ter como responsabilizar aquele agentezinho que está ali dentro. Tá bom? Não, tu diz da concessionária? Não, a concessionária é assim, ó. A responsabilidade por tudo que acontecer com as concessionárias é da concessionária. O que o advogado faz na ação? O advogado faz na ação a seguinte situação. Ele coloca assim, ó, vítima versus a concessionária versus o município. O juiz faz o quê? Condena a concessionária e subsidiariamente condena o município.
Se a concessionária não pagar, o que o município vai fazer? Vai romper o contrato com a concessionária por descumprimento de obrigações. Então, moral da história, a concessionária vai largar de mão um contrato milionário. Então, quem que vai pagar essa indenização? A concessionária. Tá bom? Mas o município também é responsável. Principal responsabilidade do município, fiscalizar. Se a concessionária está com os pneus ok, se o taxista passou por uma vistoria. Hoje o grande problema são os Ubers, né? Dentro dessa questão da fiscalização dos veículos dos Ubers, né? Por quê? Porque se um taxista bater e causar um dano e faltar freio, ele passou, se vocês entrarem nos táxis, todos eles são vistoriados. Vocês podem, o advogado pode trazer o município junto também na responsabilidade. Pode. É bem... na verdade, eu não vejo os advogados fazer isso, mas pode, tá? Fechou, pessoal? Vamos lá, então. Daqui do artigo 37, nós finalizamos. Agora vamos para o artigo 38, vamos finalizar esse bloco, e eu vou ensinar o artigo 38 para vocês, ok?